Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a esta iniciativa do Blog Praça do Bocage. Hoje dedicada ao tema o SAD no desenvolvimento sustentável de Setúbal. Temos connosco para abordar o assunto Miguel Tiago, ex-deputado do Partido Comunista Português, João Silva, deputado do Partido Ecologista dos Verdes na Assembleia Municipal de Setúbal. À minha direita, Ricardo Medeiros, administrador da administração do Porto de Setúbal e Sesimbra, e Miguel Sena, da Associação Setúbal Pesca. Bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade. Queríamos também registrar e agradecer a disponibilidade do restaurante Beco da Ribeira, que gentilmente nos cede este espaço de debate. A partir de agora vamos estar em direto durante algum tempo. Com as previstas obras de ampliação, nomeadamente as dragagens, do Porto de Setúbal, parece repetir-se hoje, com novos contornos, o dilema a que Setúbal assistiu há mais de um século: cidade balnear e turística ou cidade das pescas e da indústria conservadora. Em 1903, por iniciativa da empresa setubalense de banhos, abria ao público, sensivelmente na zona onde hoje se localiza a Lota Pesca, um imponente edifício dedicado ao apoio à prática balnear. Desenhado pelo afamado arquiteto Ventura Terra e dotado de várias comodidades, foi na época um sucesso, atraindo à cidade visitantes das regiões mais e menos próximas. A progressiva instalação de unidades conserveiras nas imediações viria com todo um cortejo de depredações ambientais, maus cheiros, fumos, lixo, a ditar o triste fim da estância balnear e do que ela poderia ter vindo a significar. A indústria venceu então, sem apelo. Ao longo do século XX, Setúbal viria a assistir à instalação de mais e mais indústrias junto ao SAD, sempre em busca da acessibilidade portuária. Certo é que a expansão e a personalidade da Setúbal contemporânea ficam justamente a dever-se ao seu caráter industrial. Mas a forte e secular marca da pesca e das numerosas atividades ligadas ao rio manteve-se até aos dias de hoje. O desafio volta assim a colocar-se. É possível compatibilizar indústria, ambiente e turismo, entendido este como usufruto desta condição única proporcionada pelo magnífico conjunto de Sábua Rábida? O problema que nos traz aqui hoje tem a ver com as obras de expansão do Porto de Setúbal. E neste domínio colocam-se grosso modo, duas questões centrais. A primeira tem a ver com o impacto ambiental global no ecossistema do estuário do Rio Sado, e a segunda, um pouco mais particularizada, é relativa à retirada de 6,5 milhões de metros cúbicos de areia do estuário do rio. Deverão ser depositados, em princípio, segundo o que está planeado, em 3 lugares distintos. No primeiro local junto ao terminal Roró, num segundo local a 2 milhas náuticas a sul da Barra, num local com, estima-se, cerca de 80 metros de profundidade, e ainda numa terceira localização na zona da Restinga, uma das principais zonas de captura para uma comunidade de cerca de 300 pescadores. O debate desta questão deu origem a múltiplas intervenções no espaço público, nas redes sociais, já posteriormente ao fim do prazo legal para pronunciamento após a declaração de impacto ambiental, e este debate tem sido frequentemente um debate muito emocional, com posições a extremarem-se, e por isso importa tentar dar alguma racionalidade aos argumentos e ao debate. Neste sentido, eu pedia ao nosso parceiro de debate, Ricardo Medeiros, que nos pudesse fazer uma primeira apresentação global das obras, do projeto, qual é o objetivo do Porto de Setúbal com esta sua intervenção tão grande que nos poder fazer. Muito bem. Muito obrigado pelo convite.
pela possibilidade da APSS estar hoje aqui presente a apresentar aquela que é a sua visão e a sua estratégia para o Porto de Setúbal e cumprimentar desde já os nossos colegas que estão aqui neste debate hoje, com a certeza que vamos conseguir clarificar alguns pontos que provavelmente têm suscitado e têm sido parte desse debate mais inflamado. Antes do mais dizer, antes de ir ao projeto em si, do nosso ponto de vista, não há um dilema a alimentar. Não há uma escolha que deva ser feita entre a cidade de Balneares ou a cidade das pescas e a cidade portuária ou a cidade industrial. Setúbal tem sido e tem de continuar a ser ambas. Setúbal é a cidade das pescas, Setúbal é, e a zona envolvente, região e cidade balnear, Setúbal é, e bem também, cidade industrial e cidade portuária. E este é um convívio que teve as características que teve em determinado momento do desenvolvimento da cidade, mas que hoje temos de afirmá-lo, até porque temos as condições para reforçá-lo e para levá-lo mais longe. Pescas, atividade balneária e turística, atividade portuária e atividade industrial. E isto é algo que com que a APSS tem preocupado desde o primeiro momento, que tem procurado deixar expresso em todos os documentos e que tem procurado ter em conta em todos os estudos que fez e que conduziram a este estudo de melhoria das acessibilidades marítimas ao Porto de Setúbal. Procurando caracterizar esta intervenção, o que é que conduz a ela e qual é a sua necessidade, nós precisamos ter em conta que o Porto de Setúbal é um porto que precisa, efetivamente, de ser modernizado. Precisam de ser modernizados os terminais existentes, precisam de ser modernizadas as condições de acesso e precisa de ser precisam de ser modernizadas as condições de operação. Porquê? Porque também a indústria do shipping, ao longo dos últimos anos, e esta é uma perspectiva que se posiciona claramente para o futuro, se alterou radicalmente. E Setúbal, de alguma forma, não conseguiu ainda adaptar-se totalmente a esta evolução e precisa de fazê-lo rapidamente. Aquilo que a APSS submeteu neste momento à avaliação de impacto ambiental e que obteve uma declaração de impacto ambiental favorável, que lançou depois o respectivo concurso e que se encontra neste momento a executar, por isso é esta obra de melhoria das acessibilidades marítimas ao Porto, implicando um volume de dragagens, e aqui importa corrigir, que nesta fase não é de 6 milhões e 500 mil metros cúbicos, é de 3 milhões e 500 mil metros cúbicos. Correspondentes ao aprofundamento do Canal da Barra, para uma cota superior àquela que existe hoje, e o aprofundamento e alargamento do Canal Norte. E quando falamos do aprofundamento e alargamento do Canal Norte em particular, é preciso ter em conta que o Canal Norte, que todo o Canal Norte, por isso o canal que serve todos os terminais da margem norte, por isso da margem de Setúbal, com exceção da Península da Mitrena e particularmente do estaleiro de Algesnave, é um canal que neste momento não permite pelas condições que tem a vinda de um determinado tipo de embarcações com calados superiores e, por outro lado, não permite o cruzamento de embarcações. Isto é, se tivermos hoje em dia uma embarcação a sair de um dos terminais, uma embarcação que esteja a entrar, um outro navio que esteja a entrar, tem de esperar que toda a manobra se realize, que o navio saia, para que ele possa então entrar e dirigir-se ao terminal para onde vai e fazer a sua operação. Isto é algo que hoje em dia, no contexto da indústria do shipping, não se mostra minimamente rentável ou adequado e precisa de ser invertido. Criar estas condições no Porto de Setúbal é simultaneamente dotá-lo das características que lhe permitam ser, como ele em alguma medida já é, um porto relevante
em Portugal, no contexto dos portos comerciais portugueses, no Short Sea, e, simultaneamente, um porto capaz de servir uma importantíssima região industrial como é a região de Setúbal. E isto é uma característica muito própria do Porto de Setúbal, que não é comparável, por exemplo, com Lisboa, nem é comparável, por exemplo, com Sines, que são, nesta medida, portos com características totalmente diferentes. Setúbal tem, nós gostamos de pensar que bem, eu pessoalmente penso efetivamente que bem, um perfil industrial que não tem nada a ver com aquilo que era a indústria, com as suas características dos anos 70, que se foi modernizando, que deve continuar a modernizar-se, que tem uma importância particular, e o Porto dá também uma resposta na área do automóvel e os terminais Ro-Ro têm a esse nível um papel importante. Setúbal tem, de facto, essas características. Modernizar o Porto, concretizar o projeto, é, neste momento, criar as condições para que quer as atividades em terra, com a consequente criação de postos de trabalho e de investimento na região, quer as próprias condições de acessibilidade, permitindo que navios mais modernos, ambientalmente mais capacitados, possam vir ao Porto, possa acontecer. Porque o que acontece atualmente num porto, e isto é algo que podemos verificar à escala mundial, num porto que não se moderniza, é que acaba por ser um porto a que vão os navios menos qualificados ambientalmente, mais antigos, piores. E eu penso que isso sim é, do ponto de vista ambiental, algo que deve ser combatido e algo que deve ser evitado. Dizer, estas são, no essencial, as características e os objetivos globais. Agora, dizer que o processo que conduz a este estudo e à obra em curso é um processo que vem de há muito tempo. A APSS monitoriza as condições de fauna, flora, hidrodinâmica no estuário do Sado há muitos anos. E se somarmos essa análise que vem sendo feita, por isso há mais de uma década, com a análise que fizemos neste momento especificamente para o estudo e que continuaremos a fazer durante a sua implementação e posteriormente, podemos afirmar, sem qualquer dúvida, que isto representa o maior estudo e a maior avaliação alguma vez feita do estuário do Sado e das suas características ambientais, patrimoniais. E isto é algo que é importante ser dito, até porque quando ponderamos, e a APSS tem naturalmente acompanhado e participado sempre que tal é possível no debate, percebemos que estes são elementos que por vezes são tratados, eu diria, com alguma leveza e eles não foram tratados assim efetivamente ao longo deste período. Os dados que possuímos hoje e os dados que possuiremos daqui a alguns meses e durante toda esta fase e período subsequente dotam-nos de um conhecimento sobre o estuário do Sado ímpar e que em boa medida não existia até aqui. O mesmo se passa com as pescas. A relação da APSS com a comunidade pescatória, globalmente e particularmente no contexto deste projeto, tem sido, pelo menos o nosso esforço vai nesse sentido, de ouvir e de conhecer o melhor possível um conjunto de argumentos que são válidos, de uma comunidade que é extremamente relevante no contexto da cidade e procurar encontrar, quer na fase anterior, quer agora na fase de execução, todas as respostas que permitam acautelar os interesses desta comunidade. Aliás, nós temos dito isto às associações e temos-lo dito publicamente. A APSS nunca implementará qualquer solução no âmbito da execução deste projeto que prejudique os interesses da comunidade pescatória em Setúbal. Encontraremos sempre as soluções que, no cumprimento da declaração de impacto ambiental que obtivemos, permitam acautelar os interesses da comunidade pescatória.
Eu acho que isto é algo que vale a pena referir. Estas são as linhas gerais, também não quero alongar-me aqui indefinidamente, terei outras oportunidades de certeza. Isso, eu penso que numa primeira abordagem seria isto. Obrigado. A referência aos 6 milhões e meio de metros cúbicos de areia é considerando a soma das duas fases da obra. Julgo que quando se refere o número que indicou é a primeira. Que é aquela que está agora em concurso, fase. que é aquela que está agora em concurso e execução. Posteriormente, havendo uma segunda fase. Poderá haver uma segunda fase. Ela foi analisada igualmente no âmbito da avaliação de impacto ambiental. Ela poderá vir a existir daqui a alguns anos. Não é líquido hoje que ela venha a acontecer. O que estamos neste momento em obra, em fase de obra e a candidatar, e para o qual obtivemos todas as autorizações necessárias, é uma primeira fase de aprofundamento do canal da Barra e aprofundamento e alargamento do canal Norte, que implica, em termos de dragagens, 3 milhões e 500 mil metros cúbicos. Muito bem. Algumas das principais objeções e objeções mais relevantes têm vindo não só dos setores ambientalistas, mas também dos setores ligados à pesca artesanal de Setúbal. Têm sido levantadas inúmeras objeções, tem havido inclusive negociações, contactos entre a administração do Porto e essas associações da pesca, nomeadamente a Setúbal Pesca e a Sesival. Eu gostava de perguntar aqui ao Miguel se nos pode de alguma forma dar um ponto de situação das negociações, dos contactos e também um pouco historiar-nos as objeções que o setor da pesca levanta a este projeto. Boa noite a todos. Agradecer também logo o convite a estarmos presentes nesta discussão e dizer que no início a pesca, ao contrário do que o doutor disse, foi um bocado esquecida no nosso ponto de vista, porque não fomos tidos nem achados neste processo. Só numa fase posterior, e após a nossa voz se levantar, é que começámos a ser recebidos, e aí então começou a haver uma visão diferente deste tipo de problema. Possivelmente nem tinham se calhar a consciência do que estava a acontecer, se calhar houve uma má informação de quem fez o estudo e quem propôs aquela zona para se colocar os depósitos, que essa é a nossa principal objeção. Nós nunca nos opusemos às dragagens em si. Aliás, as dragagens... Está-se a referir à zona da Restinga. Exatamente. Esse sempre foi o nosso entendão deste processo, no nosso ponto de vista, que é uma situação que nem sequer devia ter sido equacionada. Porque se no início do processo nós tivéssemos sido consultados e quem fez o estudo tivesse a noção da realidade, nunca tinha havido uma proposta para depósitos de dragados naquela zona. Numa fase posterior à nossa intervenção, fomos ouvidos, agradecemos por isso. A nossa posição começou a ser reconhecida e chegámos ao ponto em que temos, à partida, a garantia que ali não vão ser depositados dragados. Embora haja um título de utilização pela DGRN que está em vigor. Ou seja, a qualquer momento, se a APSS entender, poderá utilizar aquela zona para depositar dragados. Portanto, a APSS, como outras empresas que já fizeram requerimentos para depósito, como o caso da Sequoia e da Cecil, já fizeram requerimentos para depósito de dragados naquela zona também. Ou seja, é a nossa preocupação, embora haja a palavra da APSS que isso não vai acontecer, nós continuamos preocupados porque não sabemos até que ponto uma palavra vale. Né? Nós, à partida, acreditamos que a palavra vale, mas não há nada escrito, não há nada que nos possamos segurar em relação àquela situação, a não ser a palavra da APSS e da sua Presidente. Nós acreditamos plenamente e estamos confiantes que é o que vai acontecer. Nós estamos aqui também para ajudar
um rio sem dragagens, todos os rios são dragados, para haver para a navegação ser uma navegação em segurança, tem que haver dragagens, porque o assoreamento é inevitável em qualquer parte do mundo, isso existe. E para haver tráfego, e tem que haver dragagens, porque tem que haver cotas de fundos para os navios circularem, para todo o tipo de embarcações circular também. Essa questão, nós continuamos preocupados. Embora já tivéssemos evoluído, já fizemos uma série de reivindicações, entre aspas, uma série de situações que nós gostávamos de ver resolvidas ou elucidadas sobre uns determinados pontos que já apresentámos à PSS e que nos ficaram de ser informados sobre essa situação. Estamos a aguardar a resposta sobre isso e pensamos que isto vamos chegar a bom porto e vai haver entendimento conforme está a acontecer. Foram também levantadas algumas dúvidas. O que nos explicou é relativamente à chamada TUPEM, Título de Utilização Privada do Espaço Marítimo, da Restinga. Certo. 5. Foram também levantadas algumas objeções, algumas dúvidas relativamente à chamada TUPEM 7, situada à saída da Barra. Exatamente. Portanto, em relação a essa, e aproveitando termos também aqui em 3 locais. 1.750.000, por isso aproximadamente metade, o valor exato não será exatamente este, mas aproximadamente metade, é utilizada para a constituição de um novo aterro junto ao atual cais Rorro, isso para o prolongamento da zona da atividade portuária, para a constituição de um novo terminal. O restante, por isso, aproximadamente 1.750.000 metros cúbicos restantes, poderão ser depositados nos termos da DIA em 2 localizações. Esta correspondente ao TUPEM já emitido, por isso na zona da Restinga, e uma outra área para a qual o TUPEM já está igualmente requerido, mas não foi ainda emitido. Por isso a outra um pouco fora da barra. O que a PSS tem afirmado, e como a Sesibal disse, a Setúbal Pesca disse bem, o que temos afirmado desde o início e particularmente desde que aprofundámos estes contactos com as associações de pescadores, é que, independentemente, nós havemos ter os TUPEMs todos, o nosso objetivo é ter todos os TUPEMs emitidos, todos os TUPEMs que a DIA prevê. Não pode ser de outra forma. O que temos dito claramente é que nunca implementaremos qualquer solução que não mereça a condescendência da comunidade pescatória. Nós implementaremos uma solução, não temos dúvidas sobre isso. Essa solução respeitará os termos da DIA obtida e merecerá o acordo da comunidade pescatória. Por isso, é como dizia, o facto de nós termos uma TUPEM na mão neste momento, se ainda não construímos o acordo necessário, não implica que a utilizemos. A PSS deu a sua palavra nesse sentido, não irá utilizá-la. Por isso, quanto ao TUPEM remanescente que ainda não está emitido, ele está a fazer o seu processo administrativo natural junto da DGRM, mais curto, mais longo, estas coisas dependem sempre de vários fatores, fazem um processo que é o seu processo próprio e nós confiamos que ela em tempo será emitida. Portanto, em relação à TUPEM 7, as associações da pesca... Em relação à TUPEM 7, nós contestamos também, porque ainda há uma série de situações que temos dúvida conforme tinha dito anteriormente e que apresentámos à PSS numa reunião que tivemos. Uma é o local em si. Nós achamos que devia haver uma deslocalização, ou seja, não deveria ser aquela zona, mas uma zona mais a norte do que a zona que está estabelecida, porque aquela zona ainda é uma zona que tem algum impacto e há zonas de menor impacto com outro tipo de fundos que deviam ser lançados os dragados
que vão ser lançados naquela zona, sendo uma zona de profundidade, vai levar mais tempo aos dragados assentarem no fundo e vai haver uma deslocalização maior. Ou seja, ao depositarmos os dragados numa zona de uma cota baixa, temos mais certezas do sítio onde eles se vão localizar. Numa zona de mais profundidade é mais difícil sabermos ao certo qual é que vai ser a propagação dos dragados naquela zona. Não podemos efetivamente dizer que os dragados vão ficar depositados naquela zona, porque é uma zona que há correntes de água e é uma zona de maior profundidade, ou seja, vai haver uma derrapagem grande do sítio onde os dragados vão ser colocados para o sítio final onde eles vão depois ficar sedimentados. Depende das marés, depende das correntes de água, depende de uma série de situações. Nós ainda não temos também a certeza de como é que essa situação vai funcionar. Não temos também a garantia das outras conforme falámos, da Simpor e da Cécil, que não se vão aproveitar também dessa situação e não vão a reboque e não vão querer também fazer depósitos nessa zona. Temos outra questão, que são 6 anos de Tupem. Vamos estar durante 6 anos abertos a quem, quando houver alguma situação, é para ali que vai. Não é? E nós gostaríamos também de saber quais são as quantidades previstas para esses 6 anos para serem lá colocadas, além desta situação. Não é? Nós não sabemos qual é o tempo que vão durar as obras, mas de certeza que não vão ser 6 anos. Mas o Tupem está aberto nesse período de tempo para quem quiser, para quem se candidatar a despejar lá dragados ou outra situação. Nós estamos preocupados também com essa situação. Depois, não temos também um estudo de impacto, de qual é que vai ser o impacto que vai haver naquela zona com esses dragados. Porque, segundo diz o impacto ambiental, a zona que vai ser de despejo de dragados é uma zona à partida morta. Isso acho que ninguém tem dúvidas. Gostávamos de saber também qual é que é o impacto que vai ter. Estas são as nossas principais preocupações nessa situação. Muito obrigado. João Silva, o Partido Ecologistas Verdes, força com presença nas autarquias do Conselho, está certamente ao corrente de que a declaração de impacto ambiental desta grande obra decidiu favoravelmente pela obra em função de critérios, sobretudo designados da socioeconomia. A decisão favorável tem a ver com a socioeconomia, embora a própria declaração de impacto ambiental enumere um conjunto de objeções e problemas de natureza ambiental. Como é que o Partido Ecologista aos Verdes de Setúbal se posiciona perante esta matéria onde balançam interesses de algum modo contraditórios, mas que se complementam, certo? Bom, aquilo que nós pensamos é que dragagens sempre houve. Aqui há uma questão e que se prende com o volume de dragagem. São os tais 3,5 milhões de metros cúbicos para permitir a passagem de navios instalados até 13 metros, que vai trazer uma pressão muito grande sobre um conjunto de valores ambientais, que são valores ambientais fundamentais. E isso é uma preocupação que nós temos. O que vai acontecer é que, mesmo o estudo de impacto ambiental, até ele próprio refere um conjunto de impactos significativos, como, por exemplo, o impacto na comunidade residente de cetáceos, de golfinhos, e diz que é temporário. A questão, para nós, e a preocupação é
o impacto é grande, é significativo, pode eventualmente significar que a comunidade abandone por questões ligadas, por exemplo, ao ruído de várias dragas a trabalhar ao mesmo tempo. E sabe-se que os golfinhos dependem imenso do sentido sonar e, portanto, que os ruídos parasitas influenciam muito o seu comportamento. E depois há a ressuspensão de um conjunto vasto, grande de sedimentos que, afetando, na nossa opinião, aliás, não é na nossa opinião, o próprio estudo refere isso, as pradarias marinhas, pode afetar a cadeia trófica e, portanto, pode até ajudar, por exemplo, a diminuir a pesca, diminuir, no fundo, a diminuir a disponibilidade alimentar dos golfinhos. Diz-se que, como é temporário, depois logo se vê, portanto, vamos avançar, vamos fazer, e vamos monitorizando. Agora, não me parece que seja reversível um projeto deste tamanho, desta dimensão, com este volume, e que, eventualmente, a meio do projeto, se verifique que há, de facto, um impacto muito grande sobre a comunidade, e que depois isso seja reversível. Não nos parece que o projeto pare, porque, entretanto, não nos parece que seja. E, portanto, não nos parece que o próprio estudo esteja aquilo que nos parece, de facto, é que os estudos de impacto ambiental muitas vezes, e acontece, e já aconteceu noutros casos, vêm de alguma maneira justificar o projeto. Pensamos que este projeto, pela sua dimensão, não pelo facto de dragar, das dragagens, porque as dragagens têm que ser feitas, e hoje até existe um bom equilíbrio entre as dragagens, a entrada de navios, a presença dos relógios corvineiros, a pesca. Estamos a falar de uma área protegida, aliás, vários tipos de proteções nesta área, que são perfeitamente compatíveis. O nosso grande receio é que, não sendo reponderado o projeto, que nós possamos desequilibrar isto num determinado sentido, tornando irreversível, de alguma maneira, os impactos nos elementos naturais, que são fundamentais e que são importantíssimos. Não é por acaso que temos uma reserva natural, que a Convenção de Ramsar, temos um conjunto de aves limícolas, temos as tais à volta de 100 espécies de peixes. Isto é uma maternidade e, portanto, o que estamos a falar é de impactos muito profundos e muito preocupantes, na nossa opinião. O João, não lhe parece, de algum modo, preocupante que, durante o período da audição pública, de pronunciamento público, de declaração de impacto ambiental, apenas tivessem sido recebidas 2 contribuições? Eu tenho aqui, posso ver, creio que uma foi a Força Aérea e outro organismo do Estado, mas haver tão pouca, em tempo útil, quando era possível abordar a questão, não ter havido contribuições, e quando a opinião pública, de algum modo, é desperta para o debate do problema, o que é sempre saudável, não é? Claro. O que é sempre saudável, quanto mais debate público estas matérias tiverem, enfim, todos nós ficamos mais ricos com isso, e as decisões são tomadas com maior prosperidade, mas, de facto, eu creio que é até quase lamentável só ter 2 contributos. Não sei se... Pareceu-nos, sim, o período pareceu-nos tudo muito rápido. E daí ter havido tão poucas contribuições.
Eu perguntava ao Miguel Tiago, enfim, assente na sua experiência parlamentar, nós temos informação de que houve já uma audição na Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização e Poder Local e Habitação, que é assim o nome completo, uma petição com 13 mil subscritores e que estará neste momento em debate. Não sei se nos pode dizer alguma coisa, enfim, sobre a posição do Partido Socialista Português relativamente, nomeadamente a esta questão, enfim, ao processo global, mas em concreto também este... Os dragados. Na nossa opinião, ainda não é o ideal. Boa noite a todos. Eu queria agradecer também o convite para estar presente neste debate, saudar os colegas da mesa. A posição do PCP, felizmente, participo num partido em que a posição é a mesma, seja na Assembleia, seja em qualquer conselho do país. Portanto, não temos uma cara num sítio e outra cara noutro. Portanto, aquilo que lhe direi sobre a petição serve para aquilo que são as posições do PCP, da Conselhia do PCP de Setúbal, ou daqueles que, pelo PCP ou que trabalham com o PCP, se manifestam em Setúbal sobre o mesmo assunto. A petição, enfim, seguirá os seus trâmites. Ela tem 13 mil assinaturas, obriga em audições na comissão respectiva, Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Habitação, que julgo que até já teve uma audição com a Ministra, e dará, ou pelo menos uma pergunta à Ministra, e dará lugar a um debate em plenário que julgo que ainda não ocorreu e, portanto, no qual os partidos poderão dar a sua opinião. Relembro que as petições não são votadas, portanto, as petições só são discutidas e só existe alguma votação se algum partido anexar à petição uma iniciativa concreta. Julgo que até ao momento, posso não ter presente, mas julgo que até ao momento não está definido se haverá votações. De qualquer das formas, pode acontecer a qualquer momento, qualquer partido apresentar. Quanto à posição do PCP, eu julgo que, enfim, integra um pouco de tudo aquilo que ouvimos aqui. Preocupações que se colocam em torno da saúde do ecossistema, da saúde do rio, mas também da saúde da navegação, da possibilidade de navegação, nomeadamente para fins da indústria e de desenvolvimento do porto, e do equilíbrio dos ecossistemas. Nós não temos uma visão. Há duas visões opostas nas quais podemos laborar ad eterno. Uma é de que Setúbal tem que ser uma cidade única e exclusivamente dependente de um turismo desligado de uma vivência real, portanto, em que as pessoas vêm de fora do país ou de outros pontos do país ver figurantes, em que nós somos os figurantes que servem à mesa para outros virem cá servir-se, ou uma cidade industrial. Portanto, há estas duas opções. Eu julgo que devemos liquidar já esse aparente paradoxo. Porque Setúbal é exatamente o exemplo claro de que é possível conciliar uma cidade que persiste numa via de desenvolvimento industrial, cumprindo as regras ambientais e a lei, e ao mesmo tempo tem vindo a desenvolver muito significativamente o turismo, julgo que é inegável. E, portanto, nós somos o exemplo, Setúbal é o exemplo de que uma não é necessariamente oposta à outra, dentro dos seus limites. Nós não nos podemos tornar única e exclusivamente dependentes de uma indústria poluente ou de uma indústria pesada, tal como não nos podemos tornar única e exclusivamente dependentes do turismo, até pela degradação que o turismo também implica, que é, apesar de visualmente menos impactante, muitas vezes tão ou mais degradante do que a indústria transformativa e do que a indústria pesada. E eu julgo que esse aparente paradoxo devemos pô-lo de parte. E devemos procurar quais são as formas que temos ao nosso dispor de criar harmonia entre estes dois vetores de desenvolvimento. Portanto, assente na preservação dos valores naturais, que são importantes não apenas para o turismo, mas também para a vivência das populações. A pesca foi aqui referida. Mas um conjunto de outras vivências em torno da pesca, da cultura de Setúbal, eu julgo que também estão relacionados com os ecossistemas. A tradição que as pessoas de Setúbal têm de ir à praia, de conviver com o rio, de conhecer os golfinhos, de conhecer as outras espécies marinhas, de conhecer a sua serra, de conhecer o outro lado do rio. Essa tradição, essa vivência, é que eu julgo que deve ser o elemento central para que nos visitem. E não como se fôssemos uma reserva, um parque temático em que nos vêm ver como se estivéssemos, enfim,
num parque temático. Não é? Eu julgo que essa não é. Eu não gostava que os turistas viessem a Setúbal para ver uma encenação. Gostava que os turistas viessem a Setúbal para ver como é que nós vamos à pesca, como é que a restante população se relaciona com a pesca, como é que há operários, como é que há trabalhadores do turismo, essas vivências todas, essa cultura que se cria de uma interação com o meio ambiente. E dito isto, chegamos então a um conflito que existe sempre, que é, tendo em conta os projetos que existem para o desenvolvimento industrial e para o desenvolvimento turístico ou para a conservação da natureza e para a salvaguarda dos ecossistemas, quais são os pontos de equilíbrio possíveis de atingir. Eu julgo que os processos de auscultação e de consulta pública em torno das declarações de impacto ambiental e dos estudos de impacto ambiental padecem dos problemas que padecem. Nós sabemos que não é tanto um problema que se deve à população. Ou seja, eu não acho que o facto de só ter havido 2 contributos para a construção da DIA não se trata de um problema de falta de participação, trata-se de um problema crónico, que é não há um apelo à participação e não são criadas as condições objetivas para que as populações participem. Então temos que cuidar desse problema e eu julgo que, enfim, toda esta participação que se criou, entretanto, das comunidades da pesca, das suas associações representativas, mas também do setor ambientalista, do setor do turismo, veio, apesar de não ter vindo num processo legalista, entre aspas, de consulta pública, veio enriquecer isto e veio introduzir um debate. Prova disso é que várias posições já se assumiram desde então. E até este debate que hoje sucede, precisamente porque há um interesse público que vai para além da consulta pública. Dito isto, dragagens são fundamentais para a manutenção da saúde dos cursos de água. O assoreamento dos estuários, enfim, não havendo dragagens, é uma realidade inevitável, por força da natureza, porque os rios perdem a sua força e os sedimentos depositam-se, são as leis da física. Temos que encontrar um equilíbrio entre aquilo que deve ser dragado e onde deve ser depositado, respeitando as opiniões daqueles que trabalham e vivem dos locais. E os pescadores levantam uma questão que é fundamental. Esta é uma zona em que a pesca se realiza e nós não podemos permitir, por todos os motivos, não só da dependência económica dos pescadores, mas por toda a vivência da cidade e a vida económica da cidade, não podemos permitir que seja tornada estéril uma zona que atualmente é uma zona de pesca. Então devem ser encontradas as soluções. Eu julgo que isso é perfeitamente possível. E não vejo que a estagnação, e acho que falo pelo PCP, não entendemos que a estagnação seja a melhor resposta para a preservação dos valores ambientais. Ou seja, não apostar no desenvolvimento industrial e no desenvolvimento económico, até hoje não se mostrou propriamente como a solução para o equilíbrio entre as populações e as populações dos ecossistemas. Pelo contrário, é a melhoria da infraestrutura, a melhoria da indústria, a atualização da indústria, a atualização dos portos, a atualização dos transportes, que possibilita que nós convivamos em equilíbrio com os ecossistemas. Quanto às palavras da APSS, é evidente que as palavras da APSS contam num processo, enfim, no qual, enquanto cidadão, sou mais espectador do que participante neste processo de diálogo entre as associações e a APSS. Mas é preciso que as coisas vão além das palavras, não é? E que fique claro este compromisso de que não haverá imersão de dragados em locais que possam sacrificar atividades, seja a pesca, seja qualquer outra, ou o equilíbrio dos ecossistemas. Eu julgo que isto é fundamental. Portanto, eu julgo que sistematizei de alguma forma a posição do PCP, que não é a de dragagens, não, é a de procurar o melhor caminho para que se possa harmonizar o desenvolvimento industrial com o equilíbrio do ecossistema e o desenvolvimento de outros ramos de atividade que não são necessariamente industriais. Termino com uma nota. Todos estes problemas se colocam com muito mais intensidade por opções que não são só deste governo e de agora. Este governo, enfim, terá as opções, e a APSS terá as opções que tem quanto ao Porto de Setúbal, mas isto está relacionado com opções que vêm de há muito tempo e que é uma opção que vira os portos do país uns contra os outros, numa perspectiva sempre de competição uns com os outros,
em que se um não procede a uma determinada obra fica prejudicado em relação ao outro, ou seja, não há um entendimento dos portos como um todo, há concessões portuárias que competem entre si, e não há uma empresa pública de dragagens. E, portanto, os custos e os proveitos, os lucros, entram como um fator que não devia entrar. Nós devíamos estar a olhar apenas para o desenvolvimento industrial e o equilíbrio das populações com o ecossistema. Mas há aqui um terceiro fator, que é um corpo estranho, que prejudica muito este equilíbrio. E que ele advém da legislação que vem sendo produzida há muito tempo, contra a qual o PCP sempre esteve, que é a da criação de um regime concorrencial entre os portos e de não existência de uma empresa pública de dragagens. E, portanto, a partir desse momento, esse terceiro fator, nós conhecemos, envenena muitas opções políticas. Condiciona muitas opções políticas e envenena muitas opções políticas. E, portanto, a vontade do lucro e a possibilidade de obter lucro a partir de uma ação sobre a natureza muitas vezes prejudica a natureza. Raramente prejudica o lucro. E, portanto, cabe-nos a todos não permitir que, uma vez mais, a natureza seja penalizada por essas opções de sucessivos governos, entre os quais o atual. Pode-se concluir, então, que o PCP subscreve as posições que as associações da pesca entenderem formular ou, neste momento, negociam com a administração do Porto? Eu diria que há uma harmonia das posições. A posição do PCP é uma posição eminentemente política e de respeito pelas atividades da pesca, claro. Mas esta questão que coloco agora de uma lei de portos que potencia a concorrência, a questão do lucro, da inexistência de uma empresa pública de dragagem, tudo isso vai um pouco além. Mas quanto aqui às dragagens do Sado, aquilo que é a principal preocupação que surge é de facto aquela da subsistência de um setor que é importante para a região. E que é importante para a região e não só para a produção nacional. Porque é evidente que o Porto é importante para a produção nacional, mas as comunidades pescatórias também o são. Podem não ter o mesmo peso no PIB, mas às vezes a sua riqueza é muito mais distribuída do que a de uma grande indústria. Sim, senhor. Muito obrigado. Há um conjunto de objeções. Eu peço perdão ao nosso amigo da administração do Porto, porque o debate é um pouco centrado nas objeções, porque esse também é o fulcro do debate que está na opinião pública. São as objeções e os problemas que são inventariados a partir da intervenção do alargamento dos canais. Há também um conjunto de objeções, enfim, mais ambiental, digamos, mais da área ambiental, não da área da pesca, que são concentrados nas zonas de dragados, mas na área, enfim, da conservação das espécies. O João Silva já há pouco referiu essa matéria. Na opinião dos Verdes, isso é fator determinante para que a obra seja reavaliada, seja parada, enfim, qual é a ideia? Não, parada, nós não, reavaliada sim, de forma a que alguns dos impactos que são referidos sejam aprofundados, nomeado, por exemplo, dou um exemplo, a hidrodinâmica do estuário está muito mal estudada e muito mal analisada no estudo de impacto ambiental, e ainda por cima com um conjunto já vasto de estudos, desde o professor Ramiro Neves, que fez um conjunto de trabalhos aqui, exatamente no estuário do Sado, de desenvolvimento de modelos ecológicos para a verificação da qualidade da água e, portanto, que tinham, não vou falar agora aqui dos modelos, mas trabalhos que têm sido feitos, mas há bocado esqueci-me de referir uma questão que não é despicienda, isto é, uma equipa da Universidade de Aveiro teve a trabalhar durante uns anos para a definição de 4 áreas, para classificar mais que 4 áreas no estuário do Sado. Extraordinariamente, dessas 4 áreas que foram apresentadas no estudo, 2 foram classificadas e 2 foram desclassificadas.
As duas que foram desclassificadas eram exatamente aquelas que impactavam, eventualmente, com estes trabalhos da profunda... Eu há bocado vou só frisar que nós não estamos contra as dragagens, sempre existiram e vão continuar a existir, porque tem que haver uma compatibilidade com a atividade industrial que cria emprego e que, de alguma maneira, é um ecossistema dentro dos outros ecossistemas. Né? O que nós pomos e as nossas preocupações estão no volume e na necessidade imperiosa de o fazer. E é isso que nós gostávamos de ver reavaliar. Muito bem. Ricardo, enfim, tentando de algum modo fechar este círculo, qual é a próxima fase? Como é que a APSS perspectiva a evolução do processo a partir deste momento em que já há uma série de contributos do plano político-partidário, do plano das associações ambientalistas, das associações da pesca, portanto, em que já há toda uma movimentação social bastante significativa. Qual é, digamos, o roadbook agora da administração do Porto? Então, só talvez só um bocadinho atrás para tentar tornar mais clara a minha resposta. Estes processos têm sempre impactos. Sempre. As atividades têm... Sempre. É inevitável. O que nós temos, eu recupero a minha ideia inicial, nós temos, aliás, repetida aqui, e bem, concordo totalmente, o que nós temos é que assegurar que esses impactos estão contrabalançados com as restantes atividades existentes na zona e que se gera, de facto, um equilíbrio frutuoso para todos. O que permita que as atividades industriais convivam com a pesca, com o lazer, com tudo. É isso que temos de encontrar aqui. As dragagens têm impacto. A atividade portuária tem impacto e isso é imprescindível reconhecê-lo. Agora, o que nós fizemos, eu gostava de voltar a focar esta ideia, o que nós fizemos ao longo deste tempo, ao longo de vários anos, continuaremos a fazer ao longo da execução do projeto e depois, é acompanhar tão profundamente quanto possível e de acordo com os melhores critérios científicos todos os trabalhos e todas as propostas implementadas. Nós, quer numa fase prévia, quer durante os trabalhos, vamos ter permanentemente a acompanhar a obra técnicos da área do património, técnicos da área do ambiente, biólogos acompanhando os golfinhos e a fauna existente e avaliando com parâmetros científicos que cuidamos serem os melhores e aqueles que estão. Aliás, todos estes estudos foram validados por entidades públicas de topo, digamos assim, ao nível nacional. Nem poderia ser de outra forma. Por isso, há uma dimensão muito importante no que foi feito antes, e na monitorização posterior e no acompanhamento durante a obra, que nós acreditamos ajudará a resolver uma parte substancial das dúvidas que se suscitam ou que se têm suscitado. Por exemplo, eu acho que isto é de alguma forma importante referir. Se a área que a PSS tem acompanhado ao longo de vários anos é do tema da hidrodinâmica do estuário. Nós temos estudos, provavelmente, eu direi assim, arredondando da última década, avaliando as tendências hidrodinâmicas em todo o estuário, que ajudaram agora a fundamentar as avaliações colocadas no estudo de impacto ambiental e depois validadas no contexto da DIA. Também uma pequena correção, mas que é importante, eu acho. Nós nunca vamos ter muitas dragas aqui a dragar ao mesmo tempo. A obra é toda feita por uma única draga. É uma única draga e isso está expresso. Aliás, essa é uma das obrigações impostas pela DIA
haverá uma única draga a operar. Quando nós colocamos a questão da reavaliação e tendo em conta o que eu disse antes, eu acho que é importante percebermos o que é que queremos dizer com reavaliação. Se reavaliação é ponderar situações concretas para preocupações específicas que foram identificadas, designadamente como é aquela da comunidade pescatória, eu acho que essa reavaliação é um trabalho permanente, que não termina. Que nós vamos encontrando e vamos construindo as soluções capazes de dar resposta aos vários interesses em presença. Se com reavaliação queremos dizer temos aqui uma determinada resposta com determinados critérios científicos, vamos voltar a estudar isto tudo a ver se dá uma resposta diferente, é uma coisa diferente. E essa reavaliação, a PSS não pensa que seja adequado que se faça. Outras estamos disponíveis para fazê-la permanentemente. Reavaliar, falar, ouvir, conhecer as preocupações, perceber como é que se dão respostas, implementar essas soluções. Do contexto, dos documentos em vigor e da solução construída. Fora dessa reavaliação, se lhe quisermos chamar assim, ou avaliação permanente. O roadbook da APSS é implementar o projeto. Aliás, o projeto de melhoria das acessibilidades marítimas ao Porto de Setúbal é um projeto de grande dimensão, onde as dragagens são uma parte, por isso ele vem sendo implementado, ele continuará a ser implementado. O nosso roadbook é levá-lo a bom termo, com respeito por todos os valores em presença, nos prazos mais breves possíveis. E há uma ideia ainda que eu penso que é importante reter. Eu diria que não é adequado, e a PSS não aceita essa posição. Nem eu aceito pessoalmente, nem a PSS aceita essa posição para si. Há um conjunto de entidades que defendem um conjunto de valores, nomeadamente valores ambientais, e depois existimos nós que estamos do outro lado. Isto não é assim. A PSS defende de igual forma os valores ambientais e não passaria pela cabeça de nenhum de nós implementar uma solução que fizesse pregar um património que é de facto riquíssimo e que caracteriza Setúbal. Isso para nós é algo absolutamente claro. Setúbal, cidade portuária, que nós valorizamos e que eu penso que todos devemos valorizar, é inscindível da Setúbal da Arrábida, da Setúbal do Sado, da Setúbal das praias. São a mesma. Não são duas, não... É a mesma Setúbal. E é nessa Setúbal que nós temos de viver, é essa que temos de qualificar e é para essa que temos de encontrar as melhores soluções possíveis. Este projeto, repito, é um projeto que qualificará o Porto, que o tornará mais seguro, ambientalmente mais sustentável, capaz de receber navios mais modernos, também eles mais seguros e ecologicamente mais sustentáveis. E será um projeto capaz de dotar Setúbal, e mais que Setúbal, toda a região, porque a esse nível, não só Setúbal cidade, mas a Península de Setúbal, tem condições ímpares que dificilmente encontramos noutro sítio, de uma solução portuária capaz de alimentar e de dar resposta a uma solução industrial de retaguarda. Miguel Sena, as palavras do Ricardo são otimistas, denotam que é possível chegar a acordo. Vocês que têm negociado, que têm trabalhado com a PSS na abordagem concreta destas matérias, os sinais que vocês têm são positivos, indicam que será possível chegar a um acordo com a comunidade pescatória ou ainda há muitas zonas? Nós estamos otimistas. Conforme foi dito, temos que remar todos para o mesmo lado, como se costuma dizer. E se todos remarmos para o mesmo lado com este intuito de não ferirmos as várias atividades
e pensarmos que todos são necessários e todos fazemos parte deste todo que é a nossa cidade, penso que estamos no bom caminho para chegar a bom porto, como se costuma dizer, não é? E nós estamos crentes que é o que vai acontecer, porque não vamos tramar posições a ponto de não conseguirmos chegar a lado nenhum. Não é bom para ninguém, não é bom para a pesca, não é bom para o Porto, não é bom para o Setúbal, não é bom para os vários ramos de atividade. Nós estamos crentes que temos vindo a melhorar o nosso entendimento, temos a concertação é maior entre ambas as partes e penso que, embora haja algumas situações que vão haver sempre, isto nem todo tem que haver cedências de parte a parte, né? E nós estamos crentes que sim, que estamos no bom caminho. Muito bem. O nosso debate está quase a terminar. Eu pedia só ao João, que de algum modo é um autarca daqui do nosso concelho, enfim, qual é a apreciação que as autarquias de Setúbal fazem do andamento deste processo? Talvez tenham também sido um pouco surpreendidas com a movimentação que tem havido na opinião pública relativamente a esta questão. Não houve surpresa nesse sentido. Não há surpresa. As pessoas, nós estamos habituados a que em Setúbal as pessoas intervenham, sejam interventivas, percebam, queiram perceber, queiram entender o que é que se vai passar numa área que é uma área que é impactante e que pode ter um impacto relativamente grande no seu futuro e no futuro de um conjunto de valores, e vou repetir, de um conjunto de valores, valores naturais, não é? Valores naturais esses que são muito importantes para elas próprias. E, portanto, o Miguel já referiu as questões da compatibilização entre o turismo e a indústria e tal. E ele existe hoje, e está equilibrado. Como eu disse há bocado, o nosso receio, e eu estou aqui a falar em nome dos verdes, não é aqui de Setúbal, portanto, o nosso receio não é que haja um desequilíbrio daquilo que existe hoje. Existe, os barcos entram, os porta-contentores entram, os transportes de barcos, os granéis entram, saem. Os valores naturais até têm vindo a melhorar, porque tem havido um conjunto de investimentos de despoluição, uma preocupação muito grande. O Setúbal já esteve sujeito a muito maiores pressões do que está hoje. E o receio que nós temos é que nós voltemos outra vez a um desequilíbrio, que é um desequilíbrio sempre em desfavor dos valores naturais. E esse é que nos preocupa. Muito bem. Miguel Tiago, este processo tem sido um processo com uma ampla participação popular, tem suscitado debates no Conselho e até fora do Conselho, reportagens televisivas, reportagens radiofónicas. Como é que o Miguel Tiago acha que este processo pode serenar, pode chegar ao conhecimento das pessoas, chegar a bom porto? Não receia que neste momento a opinião pública esteja muito, agitada com as objeções que têm sido levantadas ao projeto? Eu acho que a participação popular e o alerta popular nunca é demais. E, aliás, certamente os trabalhos terão a ganhar auscultando o máximo de interesses possível, mas sabendo que eu pessoalmente nunca tinha visto aqui no Conselho, e isso é notável através até da confluência das várias forças políticas nesse ataque, com exclusão, como disse, da CDU. E, portanto, tendo consciência das apropriações, das instrumentalizações, mas também das que não são instrumentalizadas e não são manipuladas e são genuínas e legítimas, tendo consciência do conjunto das operações que se realizam neste teatro de contributos,
teatro no sentido de cenário, não no sentido de fingimento. Quantas mais opiniões puderem chegar, melhor. Eu julgo que o caminho para obter a resposta mais harmoniosa possível para as posições que ouvimos aqui e de outras que ouvimos na cidade, há interesses respectivos e saber exatamente quais são e entendê-los nesse contexto. Acho que as populações, enfim, ainda há pouco tempo vi, quando se decidiu proceder ao encerramento da estrada na Arrábida, um desfile de ataques e de veneno contra uma medida absolutamente fundamental. Eu acho que só quem não lá foi é que não percebeu que aquilo era absolutamente fundamental, só porque, enfim, era um caminho, era um filão de ataque a uma autarquia CDU. Acresce que, nesse caso, de facto, foi uma medida da autarquia e esta não é. E esta não é uma medida da autarquia. Tem a participação da autarquia, porque não podia deixar de ser, e a autarquia tem que emitir pareceres e posições. E a posição da autarquia é conhecida, é da harmonização possível entre o desenvolvimento turístico e o desenvolvimento industrial, sem fazer com que os setubalenses e os trabalhadores da cidade fiquem dependentes exclusivamente de uma dessas atividades, porque isso sim seria o pior para o desenvolvimento da cidade. Aliás, temos vários exemplos em Portugal de cidades e localidades que se tornaram estritamente dependentes do turismo e vai-se ver isso também não contribuiu nada para preservar a natureza, bem pelo contrário. Muito bem. Bom, nós temos estado a discutir sobre o tema genérico, o SAD no desenvolvimento sustentável de Setúbal. A questão candente neste momento é o projeto de ampliação do Porto de Setúbal, nomeadamente as obras de dragagem no rio. Tem sido um assunto muito debatido, muito aprofundado. Julgo que demos hoje também aqui mais um contributo para esse debate global que o Conselho e a região têm vindo a fazer. Gostava ainda de convidar os nossos convidados, passo o pleonasmo, se quiserem, enfim, aproveitar mais alguns minutos para nos deixarem mais alguma mensagem ou informação. Estamos à vossa disposição. Eu gostaria de lançar um repto à PSS e se calhar fazerem uma reavaliação dos trabalhos e pensarem se não será possível tirar também alguma coisa de positivo para, ambientalmente, para as nossas praias que estão cada vez mais desassoreadas. Ou seja, a zona da Arrábida está à vista de toda a gente e quem quer ir à praia já não tem praia. Tem um monte de pedregulhos que cada vez menos areia tem naquelas zonas. Ou seja, não seria possível aproveitar os dragados de qualidade, que vão haver areias possivelmente de qualidade, esse estudo não sei se já foi feito, se não, que poderiam ser bombeados para essas zonas de praia, para tentar fortalecer aquela zona, porque é assim, o mar este ano, por exemplo, não tem sido muito mau, não tem havido assim grandes vendavais este ano, felizmente, ou infelizmente, nós não sabemos, nós para a pesca às vezes preferimos que haja, mas este ano não tem havido, mas o ano passado tivemos esse exemplo, que o mar foi lá acima aos restaurantes. Isso é tudo a praia é vítima do desassoreamento, porque o mar, em vez de arrebentar cá em baixo no areal, vai lá acima porque não tem sítio onde vai arrebentar. Isso devia ser levado em conta. Aliás, isso já foi feito, não é nenhum projeto novo, porque isso em tempos, não sei se têm conhecimento disso, mas a praia de Albarquel foi construída assim. A praia de Albarquel era uma praia que se calhar tinha 3 ou 4 metros de praia, um pouco mais. E hoje temos aquele areal todo porque foi rodeado das dragagens que existiram. Aquilo foi feito. Não foi a natureza que colocou lá a areia. A areia foi lá colocada produto de dragagens. Deviam levar em linha de conta esse processo, se calhar, para tentar puxar para aquele lado alguma quantidade de areia que é necessária. Tanto para a época balnear que ia trazer qualidade àquelas praias. Cada vez estão a perder qualidade nesse sentido, porque o areal está a desaparecer.
E isso não é só na Arrábia, isso é por todo o país, isso se verifica. Mas não é meter conforme têm feito, que eu tenho visto, em praias como a Caparica, e que vão para lá e metem montes de areia e metem sacas de areia cá em cima, e isso não resolve o problema. Mas se calhar bombear a partir do mar é uma situação diferente. Gostava que, se possível, tivessem ali uma linha de conta. É só uma proposta. Uma ideia. Bom, teremos que continuar a discutir o SAD, porque o que discutimos hoje é apenas uma pequena parte da problemática do SAD e do desenvolvimento sustentável de Setúbal. Caros amigos, muito obrigado. Deixar aqui mais uma vez o nosso agradecimento ao Miguel Tiago, ao João Silva, ao Ricardo Medeiros e ao Miguel Sena pela vossa disponibilidade, e também registar com simpatia a disponibilidade do restaurante Beco da Ribeira, onde este programa está a ser realizado. Boa noite. Obrigado. Obrigado.